Vocês se lembram do caso aquele do desembargador que tentou humilhar um trabalhador como guarda municipal de Santos, né? Vocês se lembram? Todo mundo se lembra, né? Até mesmo as araras de Bonito, no Mato Grosso do Sul, se lembram. Pois falaremos sobre as lições para compreendermos o comportamento daquele senhor, cujo nome daqui a pouco declinaremos. Antes de falar aqui no caso e no que ele significa socialmente no Brasil, lembrem-se de dar aqui os likes embaixo aqui no vídeo e no canal para nos ajudarem, porque isso é de graça. Ativem o sininho também para receber as novidades, tanto sobre quem fala conosco aqui todos os dias no Chimarrão Profético, de segunda a sábado, e também sobre o nosso bilhete profético, todos os dias às 19 horas. E comentem aqui, sempre civilizadamente, na perspectiva da linha do nosso Cartas Proféticas, com os 2 programas diários, e também compartilhe os nossos vídeos, né, para movimentar o canal e disponibilizar esse material aqui, em muitos casos muito precioso para a nossa compreensão da nossa realidade. E não esqueçam de clicar aqui no link que conduz cada pessoa interessada, solidária e empenhada também em defender a mídia alternativa, em defender o nosso trabalho aqui, e se dirigir ao Colabore do blog Cartas Proféticas e fazer a sua colaboração. Muito importante para esse trabalho, nos reforça e nos ajuda de verdade. Pois bem, esse senhor aqui que xingou, humilhou, chamou o guarda de analfabeto, esnobou, ligando para o secretário municipal para se queixar do guarda, que recebeu uma multa, rasgou e jogou ao chão, quase jogando no rosto do guarda municipal lá em Santos, na Praia de Santos, o seu Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, que é funcionário público, é desembargador lá em Santos. O seu Eduardo, ele não foi só uma atitude assim individual. Ele não é só porque ele é mal educado individualmente, coisa que ele é mesmo. Não é só porque ele é grosseiro, pessoalmente, porque ele é mesmo. Não é porque ele é desrespeitoso, não se coloca no lugar do trabalho dos outros, que colaboram com a sociedade, que são, tanto quanto ele, funcionários públicos, como é o caso dos guardas, lá, que era mais de um, dos guardas lá de Santos, né? Que ele é desrespeitoso mesmo. Mas não é só por isso. Esse senhor, não dá para chamar aqui do doutor Eduardo Rocha de Siqueira, até porque parece que ele não é doutor. E ele terminou o curso de direito dele num ano, e já no outro era desembargador, era juiz. Então não é doutor. Esse seu Siqueira, tem nas costas dele 41 processos por desrespeito, por machismo, por desqualificar colegas, inclusive mulheres, nos tribunais por onde passou. Olha, 41 processos contra alguém quer dizer alguma coisa. Um processo ou outro por alguma coisa isolada de outra, nem sempre quer dizer muita coisa, mas 41 processos com respeito a grosserias, a desqualificação do outro, a desqualificação de mulher profissional, tanto quanto ele, significa que o homem tem um padrão desumanizador, um padrão que o leva a desqualificar sempre o outro, principalmente quando o outro é trabalhador e é trabalhadora.
Um homem que é capaz de gritar para o motorista particular dele, que quando se dirigia para a praia de São Paulo para Santos, para passar por cima da roleta do trânsito ali, né, que cobra pedágio, obrigar e constranger o guarda a cometer infração violenta desse tipo, significa alguma coisa, porque afinal ele é responsável pela lei, pela defesa da lei, pela proteção da lei, pela punição dos que infracionam. Dá um mau exemplo, então ele tem um comportamento violento, de tendência tirana, como ditador, que não respeita ninguém. Agora, o seu Rocha de Siqueira não é só ele pessoalmente, como diria Darcy Ribeiro, nosso grande sociólogo brasileiro que morreu tão precocemente, que conhece teoricamente o povo brasileiro, como também na prática, como ninguém. Ele disse que esse é um arquétipo da elite dominante paulista, principalmente, mas também é da elite dominante brasileira, que é, segundo ele, ranzinza, azeda, medíocre, age por ímpetos, por achismos, por preconceitos, por discriminação, sem nenhuma base teórica, sem nenhuma base científica. Por isso é medíocre e cobiçosa. Essa elite brasileira, como diria o Frei Vicente do Salvador, que segundo alguns chegou a ser o primeiro historiador do Brasil, ele disse: nenhum homem nesta terra é repúblico, nem zela ou trata do bem comum, senão cada um do bem particular. Então o seu Rocha de Siqueira pensa que a estrada é dele, pensa que a praia é dele, pensa que os guardas lhe devem obediência e não a uma hierarquia a quem devem prestar contas na prefeitura municipal. Pensa que todo mundo tem que atender aos desejos perversos dele. Porque ele não pensa socialmente, como a elite paulista, como a elite brasileira, como a elite dominante, como a elite capitalista, como esta elite que acumula em cima do suor, do sangue, do sofrimento, da exploração dos trabalhadores, das trabalhadoras, como os guardas de Santos. É isso que representa o comportamento desse seu desembargador, que tem uma ligação, esse seu desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, que faz questão de lembrar o nome dele somente agora, depois esquecerei, faço questão, que não pertence à minha formação, não pertence aos meus compromissos, não pertence à minha ideologia. É uma pessoa que faz parte de uma casta social que, segundo se diz sobre ele, e há muito material na internet sobre ele, muita informação sobre o currículo dele, ele se liga lá desde a colonização do Brasil, como criadores de gado, como escravocratas, como gente que vem construindo um padrão de relacionamento social sob a visão da exploração e escravização do outro. Por eles, facilmente a escravatura voltaria e tratariam os trabalhadores e as trabalhadoras sob o chicote amarrados a um tronco. Ou em vários troncos, porque afinal tem milhões de trabalhadores no Brasil, todos eles precisariam ser amarrados em troncos, precisariam milhões de troncos no Brasil e muitas correntes com muitos capitães do mato a serviço deles. É uma elite que é assim. E ele foi punido agora, né, como se sabe,
Mas os argumentos do advogado que ele contratou para ele, que certamente é peixinho da laia dele, certamente é peixinho que pensa como ele, usam uns argumentos assim que fazem a gente dar gargalhadas, a gente rir mesmo da cara dessa gente. Ele argumentou que o seu desembargador, o seu Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, é cardíaco. E que usar máscara para ele prejudica a respiração. E mais, que a máscara é contestada até mesmo pelo presidente da República. Quando fala em presidente da República, ele fala no miliciano, no fantoche, no moleque, no proto-fascista Jair Bolsonaro, que ele chama de presidente da República. Esse é o argumento do advogado. A máscara é contestada. É contestada por quem? Por um psicopata. É contestada por quem? Por alguém que despreza a ciência, que despreza a medicina, que despreza até mesmo os exames e que despreza o povo brasileiro quando diz que isso é uma gripezinha. E aqueles que morrem, e daí? É esse que ele segue. É bem típico da elite mesmo. Medíocre, como diz Darcy Ribeiro. Que despreza a ciência, despreza o conhecimento, despreza os outros. Esses são os argumentos do advogado dele. O advogado dele só não argumentou que esse cardíaco pode ofender os outros, pode pisar sobre trabalhadores. Não tem como argumentar uma barbaridade dessa, né? Bom, finalmente nós temos que tirar mais uma lição disso tudo. Já tiramos que isso é coisa da elite. A elite age assim com os trabalhadores. Todos os modos, as leis que cria, comprando deputado, comprando senador, pressionando todo mundo para aprovar as leis que bem entendem contra os trabalhadores, para servir ao mercado, exploradíssimo sob todos os aspectos. Ela não xinga diretamente, mas ela se esconde e ocultamente age com mão de ferro contra os trabalhadores, né? Fazendo a mesma coisa que esse desembargadorzinho fez, esse desclassificado fez. Ele fez diretamente, porque foi abordado por trabalhadores. Os trabalhadores não podem abordar eles, porque essa gente é invisível, essa gente é oculta, age através de muitos braços que atuam em nome deles. Bom, então o Conselho de Justiça condenou por unanimidade o cara a entrar em licença, ganhando todo o salário que ele ganhava, todos os privilégios, tudo acumulado, que não é pouco, sem nenhum desconto de nada, ele continua ganhando, enquanto o caso é apurado para depois ser julgado. Esperemos para ver se isso não passará apenas de um documentozinho assinado comunicando para ele que o que aconteceu, talvez ele até se aposente com todos os privilégios que essa elite acumula com o uso de serviços públicos, no caso ele como desembargador. Por que ele recuou? Recuou porque a mídia caiu em cima dele. Na mídia não, porque nas redes sociais as pessoas reagiram fortemente contra ele. O tribunal, o Conselho de Justiça se sentiu constrangido a recuá-lo. Isso quer dizer que a pressão, que infelizmente se limita à internet, que tem que crescer organizadamente do povo, pressionando, muda a situação. É possível mudar. E os tiranos, os medíocres, os desrespeitosos, os que pisam no povo, todos um dia serão retirados e punidos. Não com privilégios como esse desembargadorzinho, mas punidos severamente porque são injustos e querem todas as desgraças para o povo. Então eu ofereço este bilhete profético a Robson Silva, que ontem entrou no bilhete de ontem e comentou, e eu agradeço muito a ele e assino esse bilhete
Abraços críticos e fraternos.